Olá, nesse vídeo curto eu gostaria de apresentar para vocês 3 características que um bom pregador precisa ter. 3 coisas que um bom pregador do Evangelho precisa ser para que ele seja considerado um bom pregador. Na minha curta experiência como um pastor, como pregador do Evangelho, eu tenho aprendido que essas 3 coisas elas são muito importantes. Eu digo que elas são essenciais para qualquer pessoa que quer ser um bom pregador. Se você for ler aí livros de homilética, de exegese, de hermenêutica, que são áreas muito importantes para alguém que quer ser um bom pregador, você vai aprender muitas e muitas características. Mas eu acredito que essas 3 aqui resumem bem, como eu disse, com base na minha curta experiência e com aquilo que eu tenho observado desde dos meus primeiros passos, não só como pregador, mas muito antes, como um cristão que ouve sermões, que ouve pregadores. A primeira característica essencial para um bom pregador é que ele precisa ser bíblico. Ele precisa ser fiel à Escritura. Ele precisa ter fidelidade ao Evangelho. A palavra de Deus diz que aquele que quer ser um bispo, um pastor, um pregador, um bom obreiro, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, ele precisa conhecer a Escritura e ele precisa ser fiel. Quando um pregador sobe ao púlpito, ele precisa se preocupar mais do que qualquer coisa, mais do que a apresentação, mais do que a didática, o tom da voz. Ele precisa se preocupar com a sua fidelidade ao texto bíblico. Todo pregador ele é chamado para falar do Evangelho, para falar da Escritura, daquilo que Deus ordenou que nós pregássemos. E não para ficar inventando coisas e tirando coisas da nossa cabeça, porque não é isso que vai edificar a igreja, não é isso que vai abençoar as outras pessoas. Então nós precisamos ser fiel ao texto bíblico, nós precisamos olhar para o texto, desde o momento de estudar o texto, nós precisamos nos preocupar com a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade ao texto bíblico. Segunda coisa, o bom pregador precisa ser claro. Porque é muito interessante que muitos pregadores eles são bíblicos, eles estão sendo fiel ao texto, ao contexto, mas eles não conseguem ser claros. E aí a igreja não consegue compreender. Por mais esforço que ele tenha para ser fiel ao texto bíblico, ele não conseguiu ser claro. E aqui nós pensamos em várias coisas que podem ajudar um pregador a ser claro. Porque o pregador ele está dentro de um contexto em que há um tempo para o sermão, há um contexto em que às vezes as pessoas estão cansadas para ficarem por longos períodos ouvindo uma preleção, uma pregação, um sermão. Então ele precisa ter cuidado, às vezes o ambiente está quente, as pessoas estão perdendo a atenção com outras coisas. Então um bom pregador precisa ser claro. Ele precisa fazer com que as pessoas entendam o que ele está falando. Então aqui vai a didática, né? A forma de falar, a forma de se expressar, a forma de apresentar o sermão. Lógico, nós sabemos que um sermão, uma pregação, só surte um efeito profundo e espiritual nos seus ouvintes quando o Espírito Santo aplica a verdade pregada aos corações. Nós sabemos disso. A própria Escritura nos ensina isso, que depende do coração que recebe a semente do Evangelho, para que ela germine, para que ela dê frutos. E o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, irmãos, não podemos excluir os meios que o Senhor escolheu usar para os seus propósitos eternos. Então é óbvio, por isso que nós preparamos sermões, é por isso que nós nos dedicamos aos estudos. Senão, só seria necessário subirmos ao púlpito e acharmos que seremos usados pelo Espírito Santo sem nenhum tipo de preparação e estudo. Então é óbvio que nós precisamos ser claros. E muitos pregadores pecam porque eles são bíblicos, mas não são claros. Nós precisamos ser bíblicos, mas nós precisamos ter uma boa didática. Ser simples, ser claro, para que as pessoas na igreja que estão lhe ouvindo, idosos,
homens e mulheres, crianças, doutores, agricultores, homens do campo, homens ricos, enfim, nós sabemos que na igreja há diversos tipos de pessoas. E então, nós precisamos ser claros, para que as pessoas compreendam aquilo que é a mensagem central do texto. E aí por isso nós precisamos desses 2 pontos importantes. Nós precisamos ser bíblicos, mas nós precisamos ser claros. E uma terceira coisa que nós precisamos ter, irmãos, e que muitas vezes está ausente em muitos pregadores. Isso muito mais em pregadores, muitas vezes, infelizmente, reformados, tradicionais, que são bíblicos, que estão sendo claros, mas eles não têm paixão. Isso aqui eu considero muito importante. Algumas pessoas podem não compreender esse ponto, mas a paixão do pregador vai dizer para as pessoas que ele crê e ama profundamente a verdade que está sendo pregada. Você já viu um pregador sendo fiel ao texto, falando o contexto e tal, indo profundo no texto, sendo até claro, mas parece que ele está lendo uma bula de remédio? Parece que ele está explicando o que aconteceu, que ele viu no noticiário, ou no jornal, que ele leu no jornal daquela manhã. Então, pregadores precisam ser apaixonados. Isso não diz respeito à maneira como você vai falar, como alguns pregadores que gritam, que soam. Enfim, não tem necessariamente a ver com isso. Mas eles precisam demonstrar isso. Nós, seres humanos, somos dotados de afeições, de sentimentos. E nós demonstramos isso. Quando nós, homens, estamos apaixonados e amamos as nossas esposas, nós demonstramos isso, nós passamos essa paixão, nós passamos essa verdade, esse amor. Então o pregador, ele expressa isso nas suas palavras, no modo como ele prega. Ele está apaixonado, ele ama profundamente e crê profundamente na verdade que está sendo pregada. E por isso ele demonstra isso nas suas emoções, que ele de fato crê e ama as verdades pregadas. Um bom pregador, então, ele é bíblico, ele é claro e ele é apaixonado. Ele crê e ama profundamente na verdade que está sendo pregada. Pense nisso e aplique isso como um bom pregador da palavra. Deus abençoe.